Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades do nosso nivelamento aulas 9 e 10 com o tema Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas. Os objetivos são enunciar e demonstrar algébrica e geometricamente o Teorema de Pitágoras e aplicá-lo em situações problema. Utilizar o Teorema do seno e do cosseno para resolver problemas significativos e resolver problemas que envolvam relações trigonométricas no triângulo retângulo. Número 1. No triângulo a seguir, x, y e z correspondem às medidas de seus lados em centímetros. Ao observar esse triângulo, um estudante representou uma relação trigonométrica, escrevendo o y sobre x. A relação representada por esse estudante é definida como: bom, nós temos o ângulo alfa representado e o estudante escreveu y sobre x. O y em relação a esse ângulo representado, nós sabemos que aqui também tem um ângulo, mas não está representado. Então, vamos avaliar de acordo com esse ângulo representado. O y seria o cateto que se opõe a alfa, então aqui nós temos o cateto oposto. Já o x, ele é o cateto que está ao lado de alfa. Se ele está ao lado, ele é o cateto que? O cateto adjacente. Então, pessoal, olha só, y sobre x, lembrando lá da nossa dica, só cá, toa, y sobre x é o mesmo que o oposto sobre o adjacente. E o oposto sobre o adjacente é a nossa dica aqui, o toa, né? Que é a tangente. Então, nós temos a tangente de alfa, que é y sobre x. Se é a tangente de alfa, é a letra C. Número 2, observe o triângulo FGH. Esses são os vértices, esses pontinhos onde os lados se encontram. Retângulo em G. Quando ele fala retângulo em G, nós já sabemos que nesse vértice G nós temos um ângulo de 90 graus. Qual a medida do seno do ângulo alfa representado nesse triângulo? Pessoal, como aquele que é o seno do ângulo alfa, só lembrando a nossa dica, o seno é o oposto pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa é o cateto que se opõe, no caso, se opõe ao ângulo representado, que é alfa, e o 20 centímetros é o maior lado desse triângulo, que é a hipotenusa. Então, o seno de alfa é o oposto, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é 20. Então, nós temos que seno de alfa é igual, dá para simplificar 12 sobre 20. Simplificando isso aqui por 4, né? Como são números pares, dá por 2 e dá por 4, pois o 20 e o 12 são divisíveis por 4. 12 dividido por 4 dá 3 e 20 dividido por 4, que dá 5. Então, seno de alfa é igual a 3/5. Seria a letra D. Tranquilo, gente? Utilize o triângulo JKE para responder aos itens 3, 4 e 5. O número 3 pede a tangente do ângulo alfa. Olha só, qual é a tangente do ângulo alfa? Bom, se eu estou focado em alfa, tangente, lembrando lá a nossa dica, só cá, toa. Bom, a tangente é o oposto pelo adjacente. Então, a tangente de alfa, pessoal, é o cateto que se opõe pelo cateto adjacente, com relação ao ângulo alfa. Esse lado de 9 centímetros em relação ao ângulo alfa é o que se opõe. E esse lado de 12 centímetros que está ao lado de alfa é o cateto adjacente, em relação ao ângulo alfa. Tudo bem? Então, tangente de alfa é igual o oposto 9 e o adjacente 12. Então, tangente de alfa é igual a 9/12. Dá para simplificar isso aqui por 3. Então, tangente de alfa é igual a 9 dividido por 3, que dá 3, e 12 dividido por 3, que dá 4. Tangente de alfa, 3/4. É a letra B. O número 4 pede o seno do ângulo beta. Então, pessoal, olha só, tem que apagar isso aqui, né? Agora, esquece o ângulo alfa e foca no ângulo beta. O ângulo beta, o lado que se opõe é esse lado de medida 12 centímetros. Então, aqui é o cateto oposto ao ângulo beta. Agora, esse cateto agora vira o quê? Vira adjacente, ele está ao lado do ângulo beta. Então, vai ficar seno do ângulo beta, seno é o oposto dividido pela hipotenusa. Basta olhar a nossa dica aqui, ó. É o só, né? Oposto pela hipotenusa. Então, seno de beta é igual. O cateto que se opõe a beta, 12. E a hipotenusa é 15. Simplificando isso aqui por 3, né? Vai ficar assim, ó. Seno de beta é igual a 12 dividido por 3, que dá 4. 15 dividido por 3, que dá 5. Então, seno de beta, 4/5. 4/5 é a letra E.
Número 5. Qual é a tangente do ângulo beta? Bom, ainda com foco nesse ângulo beta, a tangente, pessoal, é o oposto pelo adjacente, olha aí. Então, o oposto a beta é 12 e o adjacente vale 9. Dá para simplificar por 3. Então, tangente de beta é igual a 12 dividido por 3, que dá 4, e 9 dividido por 3, que dá 3. 4 terços. 4 terços se encontra na letra E. Se bem que a letra C também está 4 terços aqui, ó. Tudo bem? Quem marcou letra C ou letra E está correto. Número 6. Considere o triângulo MNP, os vértices MNP, retângulo em N. Então, aqui no vértice N, ângulo de 90 graus. Qual a medida do seno do ângulo alfa, representado nesse triângulo? Nossa dica, só cá, toa. Então, o seno é o oposto pela hipotenusa. Então, seno de alfa é o cateto que se opõe a alfa, que no caso é o 8, que é o cateto oposto. Nossa hipotenusa a gente não tem, olha só, pessoal, vou chamar aqui de x, hein? Então, antes de continuar, nós temos que utilizar Pitágoras. Eu chamei aqui de x, então vai ficar x² é igual a 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x², né, quadrado da hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos catetos. Aqui dá 64, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144, x ao quadrado igual 64 mais 144, fazendo essa sominha aqui, vai ficar, aqui dá 8, né, unidade com unidade, 6 e 4, 10, sobe 1, aqui dá 208. Então, x é a raiz de 208. Então, já vou deixar assim, até porque nós queremos a raiz positiva. Pessoal, ou você faz a decomposição, ou você pensa em dois números multiplicados que dê 208, sendo que um tem raiz exata, e como é um número grande, 208, talvez a saída aqui a gente decompõe esse número mesmo, né? Vamos decompor ele aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó, 208 por 2, que dá 104, por 2, né? Metade de 104 que vai para 52, por 2 que dá 26, por 2 que dá 13. Como 13 a gente sabe que é um número primo, só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, então a gente utiliza o próprio 13. 13 por 13 que dá 1. Pessoal, repare que essa quantidade de 2 aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. 2 à quarta potência, ok, melhor ainda, né? Então, aqui fica 2 à quarta potência vezes o 13, né? 2 à quarta vezes 13 dá o 208, é isso mesmo. Então, vai ficar x igual esse 4, que é o expoente, divide pelo índice 2 aqui da raiz quadrada, que tem um 2, né, que está oculto. 4 dividido por 2, que dá 2, a base sai 2 ao quadrado. E o 13 continua aqui bonitinho, né? Então, x é igual a 2 ao quadrado é 4, eu tenho 4 raiz de 13. Como é centímetro, né, você pode até utilizar aqui, ó, centímetro. 4 raiz de 13 centímetros. Essa hipotenusa nossa, que eu chamei de x, vale 4 raiz de 13. E o nosso seno, a gente viu na nossa dica, é o oposto pela hipotenusa. Então, o oposto a alfa é 8 sobre 4 raiz de 13. Esse 8 dá para dividir pelo 4 aqui, pessoal. Então, a gente vai dividir bem tranquilo. Vai ficar seno, que é igual. 8 dividido por 4, aqui fica 2 sobre a raiz de 13. Tudo bem? Eu dividi 8 por 4. Eu posso fazer isso. Aqui é um produto, então a gente pode dividir tranquilamente. Agora eu tenho que racionalizar, tirar essa raiz aqui do denominador. Ela não pode ficar aí, né? A gente já, inclusive, já conversou sobre isso. Nós temos que racionalizar, então. Para tirar essa raiz de 13 aqui, eu tenho que multiplicar pela própria raiz de 13 aqui na frente, ó. Multiplica numerador e denominador. Então, nós temos que seno de alfa é igual a 2 vezes raiz de 13, dá 2 raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 dá 13 fora da raiz. Que olha só, 13 vezes 13 dá raiz de 169. E a raiz de 169 é 13. Então, o seno de alfa é 2 raiz de 13 sobre 13. Que é a letra A, né? 2 raiz de 13 sobre 13. Tranquilo, gente? Número 7. Observe o triângulo a seguir. O valor de cosseno de beta é igual a... Pessoal, o cosseno a gente já sabe que é... Olhando aqui a nossa dica... Olha aqui, ó, é o K, né, da nossa dica, é o adjacente pela hipotenusa. O adjacente, que é o cateto que está ao lado do ângulo, a gente não tem, vou ter que chamar isso aqui de x. Ó. Então, é o adjacente pela hipotenusa. Então, a gente vai ter que usar Pitágoras. Então, pessoal, usando Pitágoras aqui no cantinho, vai ficar a soma dos quadrados dos catetos. Eu vou pegar agora os catetos aqui primeiro.
é igual ao quadrado da hipotenusa. Então vai ficar x ao quadrado, 10,5 ao quadrado, temos que fazer essa conta, né? Então aqui vai ficar 10,5 vezes 10,5. Multiplicando 5 vezes 5, dá 25, vão 2, 5 vezes nada, nada, desce o 2, 5 vezes 1, 5. Esse 0 aqui, vezes o 5 é 0, vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. Tranquilo, né? Quando é o 0 vezes alguma coisa. Agora o 1 também é tranquilo, olha só, 1 vezes 5 que dá 5, 1 vezes 0 que dá 0 e 1 vezes 1 que dá 1. Então nós temos aqui o 5, aqui o 2, aqui 5, 5, 10, sobe 1, desce esse 1 e desce esse 1 aqui. Como eu tenho dois algarismos após a vírgula, eu conto aqui da direita para a esquerda duas casas. Então aqui deu 110,25, que é igual a 17,5 ao quadrado. Então temos que fazer essa continha também. 17,5 vezes 17,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35. E 2, 37, vão 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 7, 49. 3, 52, sobe 5. E 7 vezes 1, 7. 5, 12. Agora o 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 7 é 7. E 1 vezes 1 que dá 1. Aqui fica 5, né? Somando. 5 e 7, 12. Sobe 1. 1 e 8, 9, 2, 11, 5, 16, sobe 1. 1 e 2, 3, com 7, 10, sobe 1. 1 e 1, 2, mais 1, 3. Então, dois algarismos após a vírgula, conta da direita para a esquerda, 306,25. Então, x quadrado, que é igual a 306,25, o 110,25 passa para depois da igualdade, menos 110,25. X quadrado igual. Temos que fazer essa subtração. Então, aqui vai ficar 306,25 menos 110,25. Subtraindo aqui, né? Aqui vai ficar 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Essa vírgula deixa ela aqui. Aqui fica 6. Pega 1 emprestado, fica 10 menos 1, que dá 9. Aqui ficou 2, 2 menos 1, que dá 1. Pessoal, deu 196,00. Eu nem vou utilizar a vírgula 00. Eu já vou escrever 196 aqui. Ó. X é igual a raiz de 196. Novamente, eu vou utilizar somente o cálculo da raiz positiva. Nem vou escrever mais ou menos, já que é um lado de um triângulo. Não existe medida negativa. Então, olha só, a gente termina em 6. E é um número maior que 100. A raiz de 100 é 10. 10 vezes 10 é 100. Sabemos disso. Como 196 é um número maior e termina em 6, 4 vezes 4 é 16. 6 vezes 6, 36. A gente tem que testar 14 e tem que testar o 16, tá? Para saber quem que é a raiz. Como acima de 10, o primeiro que termina em 4 é o 14, a gente testa 14 vezes 14. Faz a continha aí, né? Para ver se dá 196. Se não der, a gente testa 16 vezes 16. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4, que dá 4, e 1 vezes 1, que dá 1. Somando aqui, ó, fica 6, aqui fica 9, aqui fica 1. 196 é exato. Então, a raiz de 196 é 14, pois 14 vezes 14 dá 196. Opa, então aqui a gente já sabe que esse x aqui vale 14 metros, né? Já que a gente trabalhou aqui com metros. Então, o cosseno de beta, ele é igual ao adjacente, que a gente acabou de descobrir, que é 14, pela hipotenusa, 17,5. Uma estratégia aqui, pessoal, para você eliminar essa vírgula, é multiplicar isso aqui vezes 10, ó, tá bom? Aí você corre dessas continhas com vírgula, com decimais. Então, a gente multiplica vezes 10 para essa vírgula ser deslocada uma casa. Então, vai ficar assim, ó, mas aí você tem que multiplicar o numerador também, tá bom? Então, aqui vai ficar 140 sobre 175. Repare que o 14 virou 140, já que eu multipliquei vezes 10, e o 17,5 vezes 10 deu 175. Agora, dá para a gente simplificar isso aqui, ó, dividir isso aqui por 5. Então, cosseno de beta é igual, eu vou apagar aqui, tá bom? 140 dividido por 5 vai dar 28, tá? Ignora o 0, dobra o 14. Toda divisão por 5, se o número terminar em 0, ignora ele e dobra o que sobrou aqui, né? No caso, 14, o dobro dá 28. Agora, o 175, imagina ele com vírgula, né? Igual estava aqui, né? 17,5 e dobra ele. Vai dar 35.
tá? Então 175 dividido por 5 dá 35. Agora repare que o 28 e o 35 dá para simplificar isso aqui por 7, né? 7 vezes 4 é 28, 7 vezes 5 é 35. Então cosseno de beta é igual 28 dividido por 7, que dá 4, e 35 dividido por 7, que dá 5. Agora olha que interessante, gente. Cosseno de beta, né? 4 dividido por 5, bom, se tivesse um zero aqui, eu ia falar, ignora o zero, dobra esse cara, não é assim? A dica, você pode fazer o seguinte, você dobra ele e joga 0, antes, tá bom? Olha só, já que não tem um zero aqui para ignorar e dobrar somente ele, como não tem o zero, você joga 0, aqui no início e dobra esse cara, dá 0,8. Então, cosseno de beta é 0,8, é a letra C. Se ficou na dúvida, faz a divisão, né? Tranquilo, sem problemas. Ou usa esse espaço aqui, olha só, 4 dividido por 5. Então, aqui vai ficar, como não dá para dividir, você inventa um zero e joga 0, e 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40, subtraindo 0. Tranquilo? Vamos para a próxima. Utilize o triângulo JKE para responder aos itens 8 e 9. Então, aqui ele pede o seno do ângulo beta, aqui o cosseno do ângulo beta. Bom, pessoal, o seno é o oposto a beta, esse cateto, né, pela hipotenusa. A hipotenusa sempre é aquele lado maior do triângulo que se opõe ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa é sempre assim, é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, o seno é o cateto oposto, que é 8 raiz de 5 sobre 25, dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz de 5, dividido por 5. Pessoal, olha só, aqui você vai usar aquela estratégia da seguinte maneira, ou você repete essa primeira fração, né, e multiplica pelo inverso da segunda, ou você utiliza aquele esquema, né, que a gente já viu, que é basta multiplicar o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro. Olha só, o de fora com o de fora, pega o 8, né, raiz de 5, multiplica pelo 5. Você vai multiplicar o carinha colado na raiz de 5. 5 vezes 8 dá 40, então fica 40 raiz de 5 sobre, agora o de dentro com o de dentro. Como eu tenho 25 aqui, eu tenho esse 2, eu vou multiplicar o 2 vezes o 25, que dá 50 raiz de 5. Essa raiz de 5, pessoal, com a raiz de 5, cancela. Porque, olha só, a mesma coisa dividir pela mesma coisa, que é produto, que é vezes quando está colado. Então, a gente pode fazer isso tranquilo. E esse zero com esse zero aqui, cancela também. Então, eu tenho 4/5, fechou, né? Bem tranquilo. Então, seno de beta, 4/5. É a letra E. Número 9, o valor do cosseno do ângulo beta é igual a... Pessoal, o cosseno é o cateto adjacente, que aqui no caso a gente não tem, vou ter que chamar aqui de x, pela hipotenusa, né? Lá na nossa dica só catoa, o cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Então, antes de resolver, nós temos que aplicar Pitágoras para descobrir quem é o x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, quadrado desse cateto, mais o quadrado do outro cateto. A soma dos quadrados dos catetos é 8 raiz de 5 sobre 25, que é igual ao quadrado da hipotenusa, que é 2 raiz de 5 sobre 5. Interessante, né? Então, nós temos x ao quadrado, 8 ao quadrado, que dá 64, raiz de 5 ao quadrado dá raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Tá? Então, a raiz de 5 ao quadrado é 5 fora da raiz, pois dá 25 e a raiz de 25 é 5. E 25 ao quadrado, né, nós temos que fazer 25 vezes 25. Se você quiser deixar 25 vezes 25 para simplificar, pode, mas eu vou fazer para não ficar confuso, né, o que eu falei. Então, vai ficar 25 vezes 25, utilizar o espaço aqui da questão anterior. 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Aqui é 5, aqui é 2, aqui é 6. Então, aqui dá 625, que é igual 2 ao quadrado, que dá 4. Raiz de 5 ao quadrado da raiz de 25. Raiz de 25 é 5. E 5 ao quadrado, 25. Agora, olha só, pessoal. Se você quiser simplificar, você pode simplificar, por exemplo, esse 625... com esse 5 com esse 25, você pode estar simplificando. Mas eu acho que se eu insistir nessa simplificação, eu vou confundir vocês. Então, eu vou multiplicar. 64 vezes 5, todo número vezes 5, pensa na metade dele, 32 e coloca o zero, sobre 625. 4 vezes 5, 20, sobre 25. Só conserta aqui, né, pessoal? Aqui é mais, né?
Então, olha só, gente, eu tenho aqui, ó, 320 e sobre 325. Tá muito grande isso, né? Então, dá pra gente simplificar, por exemplo, termine 0 e 5, dá pra simplificar por 5, né? Então, vai ficar x ao quadrado, 320 dividido por 5 vai dar quanto? Dá 64, ignora o 0, dobra o 32, aqui dá 64. 625 por 5, imagina que tem uma vírgula aqui e dobra esse número, né? 62,5. Você dobrando, vai dar 125. E 20 sobre 25 termina 0 e 5, dá para simplificar isso aqui por 5 também, ó. Então, 20 dividido por 5 que dá 4 e 25 dividido por 5 que dá 5. Eu vou passar esses 64 125 avos para depois da igualdade. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4 quintos menos 64 sobre 125. Você pode tirar o mínimo múltiplo comum apenas do segundo membro, tá bom? Aí não pode cancelar o denominador. Então, a gente vai fazer isso. Então, vai ficar 125 e 5, o MMC é 125. Toda vez que um número comparado ao outro lá, se você perceber que ele é múltiplo do menor, o maior for múltiplo do menor, o maior será o MMC, tá bom? Eu sei que 125 é múltiplo de 5. Por quê? Porque 5 vezes 25 dá 125. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e 125 é 125. 125 dividido por 5, eu vou dividir o de baixo pelo de baixo e multiplicar com o de cima, tá? Presta atenção aí na trajetória. Olha aí, ó. Você vai pegar esse carinha, divide com esse e multiplica com o de cima. Então, vai ficar 125 dividido por 5 dá 25 vezes 4, que dá 100. 125 dividido por 125 dá 1. 1 vezes 64 dá 64. Então, x ao quadrado igual 64, 100, né? Menos 64, se eu tenho 100, tira 64, fica 36 sobre 125. Então, aqui vai ficar x igual a raiz de 36 sobre 125. Pessoal, 36 tem raiz, né? 36, a raiz de 36 é 6. Agora, o 125, ele vai ficar aqui na raiz, ó, 125, tá bom? Aqui a gente teria que racionalizar e tal, não precisa, deixa assim, pode deixar assim, até porque a gente vai aplicar lá no cosseno e lá a gente racionaliza, tá bom? Então, o nosso x aqui, ele é 6 sobre a raiz de 125, tá bom? Então, não esquenta, né, com a questão de que não pode ficar raiz no denominador. Realmente, não pode. Mas a gente vai deixar assim para depois a gente racionalizar lá no cálculo do cosseno. Então, voltando aqui no nosso cosseno, eu tenho que cosseno de beta é igual. O adjacente agora a gente sabe que é 6 sobre a raiz de 125 dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz de 5 sobre 5. Vamos utilizar aquele mesmo raciocínio que a gente fez, multiplicar de fora com de fora e de dentro com de dentro. Esse carinha com esse e esse aqui com esse, tudo bem? Então, aqui vai ficar 5 vezes 6, que dá 30, sobre 2 raiz de 5 vezes a 125. Olha só, gente, esse 2 eu vou multiplicar com carinha colada aqui na raiz 125. Enquanto não aparece nada, é 1. Então, 2 vezes 1, que dá 2. E 5 vezes 125... Se você fizer 5 vezes 100 é 500, 5 vezes 25 é 125 e 500 com 125 dá 625. Olha aí a nossa jogada, veja bem. Então, cosseno de beta igual, bem tranquilo, não precisa estressar para racionalizar, eu quero tirar logo essa raiz, não precisa, porque olha só o que vai acontecer agora, 2 sobre 2 vezes, a raiz de 625, pessoal, é 25, nós acabamos de fazer a continha aqui, olha aqui, ó, 25 vezes 25 deu 625, então eu já tirei a raiz aqui, ó, bem tranquilo. Então, cosseno de beta é igual a 30 sobre 2 vezes 25 dá 50, e agora eu posso cortar esses zeros aqui, ó, cosseno de beta, e se você já pegou a dica, 3 dividido por 5, se tivesse um zero aqui, eu ia falar, ignora o zero, dobra esse 3. Como não tem, você dobra esse 3 e coloca 0 antes, 0, antes. Cosseno de beta é 0,6. Então, é a letra E, tudo bem? Vamos para a próxima. Número 10. O valor da tangente de beta é igual a... Pessoal, tangente lá na nossa dica, só à toa, é o oposto dividido pelo adjacente. Então, eu já sei que a tangente de beta é o cateto que se opõe a beta, eu não tenho, vou chamar de x, dividido pelo adjacente. Então, a gente vai ter que, novamente, utilizar Pitágoras. Então, aqui vai ficar 6 raiz de 5 sobre 5, que é a medida desse cateto ao quadrado, mais
x ao quadrado, que é o outro cateto, é o que a gente procura, é igual ao quadrado da hipotenusa, 2 raiz de 5 ao quadrado. Então vai ficar 6 ao quadrado é 36, 5 ao quadrado é 25, né? Fica raiz de 25 é 5, e 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado, raiz de 25, né? Raiz de 25 é 5, então raiz de 5 ao quadrado é 5 fora da raiz, como eu já falei. Vou multiplicar aqui, poderia já simplificar, ó, tá bom? Mas vamos lá. 36 vezes 5, pensa na metade do 36, é quanto? 18, né? Coloca o zero do lado. Toda multiplicação por 5, guarda essa dica. Sobre 25 mais x ao quadrado, que é igual a 4 vezes 5, 20. Agora você passa esse carinha para lá, né? Se quiser simplificar logo, pode também, mas se você quiser já passa logo para o outro lado. Então vai ficar x ao quadrado igual a 20, 180 sobre 25 passa para lá, menos 180 sobre 25. Então x ao quadrado igual a 20 menos, eu vou simplificar. Como termina em 0 e 5, dá para dividir isso aqui por 5. 180 dividido por 5, ignora o zero, dobra o 18, vai dar 36, e 25 dividido por 5, que dá 5. Então, pessoal, tira o MMC somente do segundo membro. Aí você não pode cortar o denominador, tá bom? Quando tira só desse lado aqui, ó, não trabalha com x, você não pode cortar o denominador. Agora, se eu passasse o traço aqui e tirasse o mínimo aqui também, aí tem que cancelar o denominador, que é como se tivesse quanto? Quando não tem nada, é como se tivesse 1. MMC de 5 e 1 é 5. Então, 5 dividido por 1, 5 vezes 20, que dá 100. Menos 5 por 5 dá 1, vezes 36, que dá 36. Então, x ao quadrado é igual 100 menos 36. Se você fizer essa continha, vai dar 64 quintos. Vou usar o espaço aqui da outra questão, depois a gente dá um jeito, né? Então, x ao quadrado é igual 64 quintos, pessoal. Eu até já vou logo passar a raiz para a gente já ir matando essa questão. Então, vai ficar raiz de 64 quintos. A raiz de 64 é 8, então fica 8 sobre raiz de 5. Fica tranquilo, não precisa racionalizar ainda, deixa assim, tá bom? Porque a gente racionaliza lá no cálculo da tangente. Então, esse x aqui eu acabei de encontrar 8 sobre a raiz de 5. Voltando aqui na nossa tangente, vai ficar tangente de beta, que é igual o oposto, que é 8 sobre raiz de 5, que é o que a gente acabou de encontrar, dividido pelo adjacente, que é 6 raiz de 5 sobre 5. Aí você utiliza aqui, ó, de fora com de fora, de dentro com de dentro. Então, a tangente de beta é igual de fora com de fora. 5 vezes 8 dá 40 sobre. Agora eu tenho esse carinha colado na raiz aqui, quando não tem nada é 1. Então, eu faço 6 vezes 1, que dá 6. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. A raiz de 25, eu vou deixar ela aqui, né? Já poderia falar que é 5, depois a gente calcula. Então, a tangente de beta é igual a 40 sobre 6 vezes raiz de 25 é 5. Tangente de beta, usando aqui o espaço, né? Novamente aqui o espaço não deu. Então, a tangente de beta é igual a 40 sobre 6 vezes 5, que dá 30. Pessoal, olha só, esse zero com esse zero a gente pode cortar, né? Portanto, a nossa tangente de beta é igual a 4 terços, que é a letra B. Tá aqui, ó, 10, letra B. Número 11, o triângulo a seguir tem suas medidas em centímetros. O valor de seno de alfa no triângulo PMQ é igual a... Então, seno de alfa no triângulo PM, tá ok? Aqui. E o que? O seno de alfa, pessoal, é o cateto oposto, que eu não tenho, vou ter que chamar aqui de x, dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai ter que aplicar Pitágoras primeiro para achar esse x aqui, esse cateto aqui, ó, que é o cateto oposto a alfa. Então, vai ficar x ao quadrado mais raiz de 2, parêntese, né, ao quadrado, que é igual ao quadrado da hipotenusa, 2 raiz de 2 no parêntese ao quadrado. Soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu tenho x ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado dá raiz de 4. Raiz do 4 é 2. 2 ao quadrado, 4. Que coladinha vezes, né? Raiz de 2 ao quadrado fica raiz do 4. Raiz do 4 é 2. Então, x ao quadrado, que é igual 4 vezes 2, que dá 8. Esse mais 2 aqui, já vou passar para cá, menos 2. Então, x ao quadrado, 8 menos 2, que dá 6. X é igual a raiz de 6. Então, a gente descobriu que esse x é a raiz de 6. Não tem raiz exata, deixa aqui na raiz de 6. Agora, a gente vai trabalhar com o seno
de alfa. Eu vou tentar não apagar aqui a outra questão, tá? Eu vou fazer bem aqui, ó. Então vai ficar seno de alfa é igual ao cateto que se opõe, que é raiz de 6, pela hipotenusa desse triângulo, que é 2 raiz de 6. Pessoal, olha a raiz de 6 aqui com a raiz de 6. A gente corta. Quando a gente corta, quem é que fica? Fica o 1, tá bom? Porque, na verdade, você dividiu. Você dividiu raiz de 6 pela raiz de 6, que deu 1. Bem tranquilo, né? Seno de alfa, 1, que é o carinha que ficou, né? Cortei as raízes sobre o 2. É a letra A, 11A. Beleza, vamos para o número 12. O triângulo a seguir tem suas medidas em centímetros. O valor de seno de beta no triângulo PQR é igual a... Pessoal, olha o triângulo PQR aqui, ó. PQ e R. O seno de beta. O seno de beta é esse cateto que se opõe aqui, que eu tenho que chamar de x. Novamente, eu posso olhar para esse outro triângulo, né? Igual eu fiz na questão anterior, que também é 90 graus. Aqui seria a hipotenusa desse triângulo. E calcular, então, quem que é esse x. Então, vai ficar x ao quadrado. Olha aqui, ó. Tô olhando esse triângulo, tá bom? Que é 90 graus também, ó. Já que aqui é 90, aqui de cá aqui também é 90. Então, fica a soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 5 ao quadrado, que é igual ao quadrado da hipotenusa, que é raiz de 3 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4 ao quadrado é 16, raiz de 3 ao quadrado da raiz de 9, que dá 3, né? Raiz de 9 é 3. 5 ao quadrado, 25, que é igual a raiz de 3, vai dar raiz de 9, raiz de 9 é 3. Então, fica raiz de 3 ao quadrado é 3 fora da raiz, como eu já falei. Então, eu tenho que x ao quadrado, 16 vezes 3, se você fizer, vai dar 48 sobre 25, que é igual a 3. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 3. O 48, 25 avos passa para lá negativo. 48, 25. Pessoal, de novo, aquele esquema, tira MMC só do lado de cá. Ó. Aqui é como se tivesse quanto aqui? 1, né? Então, vai ficar MMC de 25 e 1 é 25. 25 dividido por 1, 25 vezes 3 dá 75. Menos 25 por 25 dá 1. 1 vezes 48, que dá 48. E então, entrando aqui nesse espaço, vai ficar x ao quadrado, 75 menos 48, se fosse 75 menos 50, ficaria 25. Mas como é 48, fica 27, né? Sobre 25. Então, vai ficar x é igual a raiz de 27 sobre 25. Então, eu tenho que x é igual... Pessoal, dá para trabalhar aqui com 27, simplificar, mas não precisa. Deixa quieto, porque a gente vai aplicar lá na razão trigonométrica e lá a gente simplifica, ok? Então, deixa bonitinho aqui, né? Deixa aqui por enquanto. A raiz de 25 é 5, já tirei. Ó. Então, deu raiz de 27 sobre 5. Já sabemos que aqui é raiz de 27 sobre 5. É o nosso x. Ó. Como ele quer o seno, né? O comando da questão é bem claro. Seno de beta, utilizar aqui o espaço de cá, né? É o oposto nesse triângulo PQR. É o oposto a beta, que é raiz de 27. A gente não simplificou, né? Não tem problema. Quintos dividido pela hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo PQR, olha aqui o 90 graus, quem que é? 15 raiz de 3 sobre 20. Beleza. Aí faz aquele esquema de fora com de fora e de dentro com de dentro. Seno de beta é igual 20 vezes a raiz de 27, vai ficar 20 raiz de 27. Deixa aí, né? Multiplica pelo 1 que está aqui colado. Agora, 5 vezes 15 raiz de 3, né? O 15 raiz de 3 vezes 5 faz 5 vezes 15. Se você fizer, vai dar 75, né? Esquece pôr o traço aqui. Raiz de 3. Aí, olha só, pessoal. Olha que interessante aqui, ó. Seno de beta é igual. Esse 20 e esse 75 dá para simplificar isso aqui por 5. 20 dividido por 5, como aqui é vezes, é um produto, você pode fazer isso. 20 dividido por 5 que dá 4. 75 dividido por 5, se você fizer, você lembra que quando fizemos 15 vezes 5 deu 75, então 75 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 15, né? Então aqui fica 15. Agora olha que interessante, pessoal, 27 dividido pela raiz de 3, eu posso dividir? Claro que pode. 27 dividido por 3 dá raiz de 9. Então, aqui fica a raiz de 9. E a raiz de 9, todo mundo sabe, todo mundo consegue bem tranquilo. A raiz é o resultado 3, né? A raiz de 9 é o resultado 3 sobre 15. Aí eu tenho seno de beta, que é igual
3 quinzeavos você pode simplificar, ou então faz 4 vezes 3, 12 sobre 15, simplifica aqui por 3, ó. Seno de beta é igual a 12 dividido por 3, que dá 4, e o 15, né, aqui é o 15 por 3, que vai dar 5. Então é 4/5, é a letra B, que está bem aqui coladinho aqui na letra A, né? Tranquilo, gente, né? As questões aí de nivelamento, para vocês treinarem. Qualquer coisa, volta o vídeo, assista novamente, ou tenta fazer sem ver esse vídeo, né? Tenta fazer sozinho e depois faça a correção, assista ao vídeo. Valeu? Então, até o próximo nivelamento.